Num cemitério silencioso, onde as lágrimas se misturam com a chuva fina da manhã, um funeral solene é abruptamente interrompido por uma cena que deixa todos em estado de choque. Um majestoso cavalo branco, que pertencia à menina de 7 anos que está sendo sepultada, invade a cerimônia e, ignorando os gritos desesperados, começa a escavar o túmulo recém-fechado com uma determinação feroz. Os enlutados assistem horrorizados enquanto o animal cava incansavelmente até que, ao olharem para dentro do buraco escavado, descobrem algo impossível. Algo que os deixa em completo choque e os faz questionar quem poderia ter cometido tal ato. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. A chuva fina da manhã criava um véu melancólico sobre o cemitério de Santa Clara, onde lágrimas se misturavam com as gotas que escorriam pelos rostos enlutados. O som abafado dos soluços ecoava entre as lápides antigas, enquanto um pequeno caixão branco era lentamente baixado à terra úmida. Helena Rodrigues, de apenas 7 anos, estava sendo sepultada em uma cerimônia que deveria ser o último adeus de uma vida interrompida prematuramente. Seu pai, Eduardo Mendes, permanecia ereto como uma estátua ao lado da cova, o rosto uma máscara de dor controlada. Aos 45 anos, o magnata industrial havia construído um império baseado no controle absoluto de cada situação, mas hoje parecia vulnerável diante da inevitabilidade da morte. Seu terno negro impecável contrastava com a palidez de sua pele, e suas mãos enluvadas seguravam firmemente a bengala de marfim que carregava por elegância, não por necessidade. Do outro lado da sepultura, Marta Rodrigues, a avó materna de Helena, observava o genro com olhos penetrantes. Aos 70 anos, ela mantinha a postura altiva que sempre a caracterizara, mas algo em seu olhar sugeria uma inquietação profunda. Suas mãos trêmulas seguravam um lenço bordado, herança de sua própria mãe, enquanto sussurrava orações silenciosas pela neta que amava incondicionalmente. O padre continuava sua homilia solene quando um som distante começou a ecoar através da névoa matinal. Primeiro foi apenas um rumor quase imperceptível, como um trovão longínquo. Depois, o som se intensificou, transformando-se no galope inconfundível de cascos contra o solo encharcado. Os presentes ergueram os olhos, confusos, procurando a origem do barulho que crescia a cada segundo. De repente, através da neblina que pairava entre os ciprestes, surgiu uma figura majestosa que fez todos recuarem instintivamente. Era a Tempestade. O cavalo branco que Helena tanto amava, sua crina prateada flutuando como seda ao vento, enquanto galopava em direção ao grupo. Seus olhos, normalmente serenos, brilhavam com uma intensidade selvagem que ninguém jamais havia presenciado. Eduardo deu um passo à frente, estendendo a mão numa tentativa de acalmar o animal, mas Tempestade o ignorou completamente. O cavalo passou direto por ele, como se o homem fosse transparente, e se dirigiu diretamente à sepultura aberta. Seus movimentos eram precisos, determinados, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Os convidados observaram horrorizados quando Tempestade começou a escavar o solo com suas patas dianteiras, jogando terra úmida para todos os lados. Seus relinchos ecoavam pelo cemitério como gritos de desespero, um som que arrepiava a espinha de qualquer um que o escutasse. O animal cavava com uma fúria que parecia sobrenatural, ignorando completamente os gritos e tentativas dos presentes de afastá-lo. O coveiro, um homem simples chamado João, tentou se aproximar com uma corda, mas Tempestade o afastou com um movimento brusco da cabeça, sem nunca parar de escavar.
Suas patas trabalhavam com precisão cirúrgica, removendo camada após camada de terra como se seguisse um mapa mental específico. A cada movimento do animal, o silêncio entre os enlutados se tornava mais denso. Algo estava terrivelmente errado. O comportamento de Tempestade não era o de um animal em luto, mas sim de uma criatura movida por um propósito que transcendia a compreensão humana. Seus olhos brilhavam com uma determinação que falava de conhecimento, de verdades ocultas que apenas ele parecia perceber. Eduardo tentou novamente se aproximar, desta vez gritando comandos autoritários que sempre funcionavam com o cavalo, mas Tempestade continuou escavando como se o homem nem mesmo existisse. A terra voava em todas as direções, manchando as roupas elegantes dos presentes que recuavam cada vez mais, tomados por um pressentimento terrível. Quando as patas do cavalo finalmente atingiram o fundo da cova, o som que ecoou foi diferente do esperado. Não era o ruído surdo da madeira sendo atingida, mas sim o eco oco de um espaço vazio. Tempestade parou abruptamente, ergueu a cabeça e emitiu um relincho que gelou o sangue de todos os presentes. A verdade mais chocante veio à tona naquele momento. Não havia caixão algum enterrado ali. O silêncio que se seguiu à descoberta foi ensurdecedor. Os presentes no funeral permaneceram imóveis, como estátuas de sal, tentando processar o que seus olhos acabavam de testemunhar. A cova vazia parecia um abismo que sugava toda a lógica e razão daquele momento solene. Tempestade permanecia no fundo do buraco, suas narinas dilatadas, exalando o vapor no ar frio da manhã, como se aguardasse que alguém finalmente compreendesse sua mensagem desesperada. Eduardo foi o primeiro a quebrar o torpor coletivo. Sua voz, normalmente firme e controlada, saiu trêmula quando gritou: "É para o coveiro. João, o que significa isso? Onde está o caixão da minha filha?" Suas palavras ecoaram pelo cemitério como um lamento, mas havia algo em seu tom que soava mais como pânico do que genuína surpresa. João, o coveiro, um homem de 60 anos que trabalhava naquele cemitério há mais de 3 décadas, olhou para a cova vazia com uma expressão de completa perplexidade. Suas mãos calejadas tremiam enquanto ele se aproximava da borda, tentando entender como aquilo era possível. "Senhor Eduardo, eu mesmo coloquei o caixão aqui ontem à noite. Estava tudo certinho. Eu juro pela alma da minha falecida esposa." Marta, a avó de Helena, observava a cena com uma mistura de choque e algo que poderia ser descrito como uma suspeita crescente. Seus olhos perspicazes alternavam entre o genro agitado e o cavalo que continuava no fundo da cova, como se estivesse protegendo algo invisível. Ela havia criado 5 filhos e vivido tempo suficiente para reconhecer quando algo não estava certo. E neste momento, cada fibra de seu ser gritava que esta situação ia muito além de um simples erro. Tempestade, como se sentisse o peso dos olhares sobre si, ergueu a cabeça e emitiu um som baixo, quase um gemido, que fez o coração de todos os presentes se apertarem. Não era um relincho comum, mas sim uma vocalização carregada de emoção, como se o animal estivesse tentando comunicar algo urgente que apenas ele compreendia. O padre, um homem bondoso chamado Padre Miguel, que conhecia a família há anos, se aproximou da cova com passos cautelosos. "Meus filhos, certamente há uma explicação para isso. Talvez o caixão tenha sido colocado em outro local por engano." Suas palavras soaram fracas até mesmo para ele, que tentava manter a calma em meio ao caos crescente. Eduardo começou a caminhar em círculos, suas mãos passando nervosamente pelos cabelos perfeitamente penteados. "Isso é um ultraje, um escândalo. Como pode haver tamanha incompetência?"
Ele gesticulava freneticamente, mas Marta notou que suas reclamações pareciam mais direcionadas a desviar a atenção do que a buscar respostas genuínas. Entre os convidados, sussurros começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Eram principalmente vizinhos e conhecidos da família, pessoas que haviam acompanhado Helena crescer e que agora se encontravam diante de uma situação que desafiava toda a lógica. Dona Carmen, a vizinha mais próxima, segurou o braço de seu marido e sussurrou: Antônio, você viu como aquele cavalo sabia exatamente onde cavar? Como se ele soubesse? João, ainda tentando entender a situação, murmurou mais para si, mesmo do que para os outros. Mas o caixão estava pesado ontem. Bem pesado. Precisei de 2 homens para ajudar a carregá-lo. Suas palavras foram ouvidas por Marta, que imediatamente se virou para ele com interesse renovado. Pesado, João? Tem certeza de que estava pesado? A voz de Marta cortou o ar como uma lâmina, silenciando os sussurros ao redor. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Eduardo se enrijecer visivelmente. O coveiro parou para pensar, sua testa franzida em concentração. Bem, agora que a senhora menciona, estava pesado quando chegamos aqui, mas quando fomos baixá-lo, agora que penso melhor, parecia mais leve. Achei estranho na hora, mas estava cansado e não pensei muito nisso. Essa revelação caiu como uma bomba sobre o grupo. Tempestade, como se compreendesse a importância daquelas palavras, emitiu outro som baixo e começou a caminhar em círculos dentro da cova, suas patas pisando no fundo de terra, como se procurasse algo específico. Eduardo, percebendo que a situação estava fugindo de seu controle, tentou assumir a liderança novamente. Basta! Isso é ridículo! Vamos tirar esse animal daí e chamar as autoridades para resolver esta confusão. Mas quando tentou se aproximar da cova, Tempestade o encarou com uma intensidade que o fez recuar instintivamente. Marta deu um passo. À frente, sua voz firme cortando a tensão. Eduardo, onde exatamente você disse que Helena faleceu? E por que eu não pude vê-la antes do funeral? A pergunta de Marta pairou no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Eduardo sentiu o peso dos olhares de todos os presentes sobre si, e pela primeira vez em anos, o homem que controlava um império industrial se viu sem palavras. Suas mãos tremeram ligeiramente antes de ele conseguir recuperar a compostura, mas Marta, com seus 70 anos de experiência lendo pessoas, não perdeu nenhum detalhe. Helena estava internada em uma clínica especializada em São Paulo. Eduardo finalmente respondeu, sua voz soando mais controlada, mas ainda assim forçada. Os médicos disseram que seria melhor, que seria mais fácil para todos se ela partisse, em paz, sem visitas que pudessem perturbá-la nos últimos momentos. Marta estreitou os olhos. Suas lembranças da neta voltando como ondas poderosas. Helena não era apenas uma criança especial por suas necessidades específicas. Ela era uma menina radiante, cheia de vida, que encontrava a alegria nas coisas mais simples. Suas manhãs eram sempre marcadas pela corrida até o estábulo para cumprimentar Tempestade, e as tardes se estendiam em longas caminhadas pelo campo, onde ela conversava com o cavalo como se ele fosse seu melhor amigo. Que doença exatamente? Marta insistiu, dando um passo mais próximo do genro. Quando conversamos por telefone na semana passada, você disse apenas que ela estava com uma gripe forte. Como uma gripe se tornou isso. Tempestade, ainda no fundo da cova, pareceu reagir à menção de Helena. Suas orelhas se eriçaram e ele começou a fazer movimentos circulares, como fazia sempre que a menina chegava para visitá-lo. Era um comportamento que todos ali reconheciam. Uma dança de alegria que o cavalo sempre realizava quando sentia a presença de sua pequena companheira.
Eduardo limpou a garganta, claramente desconfortável com o interrogatório público. Marta, este não é o momento nem o lugar para discussões médicas. Estamos todos abalados e precisamos focar em descobrir onde está o caixão de Helena. Mas Marta não estava disposta a deixar o assunto morrer. Suas memórias da últimas conversa com a neta apenas 10 dias antes eram cristalinas. Helena havia ligado animada, contando sobre os novos truques que estava ensinando à Tempestade, sobre o desenho que estava fazendo para o aniversário do pai, sobre os planos para as férias escolares que se aproximavam. Não havia nada na voz da menina que sugerisse doença, muito menos algo terminal. João. Marta se virou para o coveiro, ignorando completamente o desconforto crescente de Eduardo. Você disse que o caixão estava pesado quando chegou, mas mais leve na hora do enterro. Isso é possível? O homem simples coçou a cabeça, seus olhos honestos refletindo a confusão genuína que sentia. Dona Marta, em todos esses anos trabalhando aqui, nunca vi nada parecido. Caixões não ficam mais leves sozinhos, a não ser que... Ele parou, como se uma ideia terrível tivesse cruzado sua mente. A não ser que o quê, João? A voz de Marta era firme, encorajadora. A não ser que não houvesse nada dentro dele desde o começo, ou que alguém tenha retirado o que estava lá dentro depois que chegamos ao cemitério. O silêncio que seguiu essas palavras foi quebrado apenas pelo som de Tempestade cavando novamente, suas patas encontrando algo que fez um ruído metálico distintivo. Todos se aproximaram da borda da cova para ver o que o cavalo havia descoberto. Era uma pequena fivela dourada, do tipo usado em sapatos infantis. Marta a reconheceu imediatamente. Era dos sapatos especiais de Helena, aqueles que ela usava apenas em ocasiões importantes, porque diziam que faziam seus pés parecerem de princesa. Eduardo empalideceu visivelmente ao ver a fivela, e Marta não perdeu sua reação. Estes eram os sapatos que Helena estava usando quando você a levou para São Paulo, ela disse. Não como pergunta, mas como afirmação. Eu não me lembro de detalhes sobre sapatos, Eduardo gaguejou, mas sua voz soava cada vez menos inconvincente. Tempestade, após encontrar a fivela, parou de cavar e ergueu a cabeça em direção a uma parte específica do cemitério. Seus olhos fixaram-se em um ponto distante entre as árvores, e ele emitiu um relincho baixo, quase um chamado. Era como se estivesse tentando comunicar uma direção, um caminho que apenas ele conhecia. Padre Miguel, que havia permanecido em silêncio, observando a situação se desenrolar, finalmente falou: Meus filhos, talvez devêssemos chamar as autoridades. Esta situação está além de nossa compreensão. Mas antes que alguém pudesse responder, Tempestade fez algo que deixou todos sem fôlego. Ele olhou diretamente para Marta e acenou a cabeça, como se estivesse concordando com algo que apenas ele e ela compreendiam. Em seguida, o cavalo saiu da cova de um salto gracioso e começou a caminhar lentamente em direção às árvores, parando a cada poucos metros para olhar para trás, como se estivesse convidando alguém para segui-lo. Marta sentiu seu coração acelerar. Cada instinto maternal e avó que possuía gritava que Helena estava viva, em algum lugar, esperando para ser encontrada. 3 dias haviam se passado desde o funeral interrompido, e a propriedade dos Mendes havia se tornado um lugar de tensão palpável. Eduardo havia conseguido convencer as autoridades locais de que se tratava de um erro administrativo do cemitério, usando sua influência e conexões para evitar uma investigação mais profunda. Mas dentro dos muros de sua propriedade, uma batalha silenciosa estava sendo travada. Carlos Silva, o tratador de cavalos da fazenda, observava a Tempestade com crescente preocupação. Aos 52 anos,
Carlos havia dedicado sua vida ao cuidado de animais e nunca havia presenciado um comportamento como o que o cavalo branco apresentava desde o funeral. O animal se recusava terminantemente a comer, permanecendo horas em pé, olhando fixamente para a mesma direção, sempre para as montanhas que se erguiam ao norte da propriedade. "Vem, menino, você precisa se alimentar", Carlos murmurava suavemente, aproximando um balde de aveia fresca do cavalo. Mas Tempestade nem sequer baixava a cabeça para farejar a comida. Seus olhos, normalmente serenos e confiantes, brilhavam com uma intensidade que fazia Carlos se sentir inquieto. Carlos havia começado a trabalhar na propriedade quando Helena tinha apenas 3 anos. Ele se lembrava vividamente do primeiro encontro entre a menina e o potro branco que Eduardo havia comprado como presente de aniversário para a filha. A conexão entre eles havia sido instantânea e mágica, algo que Carlos, mesmo com toda a sua experiência, nunca havia presenciado antes. Helena costumava passar horas no estábulo, conversando com Tempestade em sua linguagem infantil cheia de imaginação. Ela inventava histórias sobre cavaleiros e princesas, sempre com Tempestade como herói principal. O cavalo, por sua vez, demonstrava uma paciência e gentileza extraordinárias com a menina, permitindo que ela o escovasse, enfeitasse sua crina com flores e até mesmo cochilasse encostada em seu flanco durante as tardes quentes de verão. "Onde ela está, não é mesmo?" Carlos sussurrou para a Tempestade, acariciando suavemente seu pescoço. "Você sabe que ela não se foi. Sabe que ela está em algum lugar precisando de ajuda." Como se respondesse à pergunta, Tempestade emitiu um som baixo e virou a cabeça em direção a Carlos, seus olhos grandes e expressivos parecendo implorar por compreensão. Era um olhar que falava de urgência, de segredos que apenas ele conhecia, de uma verdade que precisava desesperadamente ser revelada. Carlos havia notado outras coisas estranhas nos últimos dias. Eduardo, que costumava visitar os estábulos regularmente para verificar seus cavalos de corrida premiados, não havia aparecido nenhuma vez desde o funeral. Além disso, ele havia dado ordens específicas para que Tempestade fosse mantido em seu boxe, alegando que o animal estava perturbado demais para ser solto no pasto. Mas Carlos conhecia cavalos melhor do que qualquer pessoa na região e sabia que Tempestade não estava perturbado, estava determinado. Havia uma diferença crucial entre os dois estados e qualquer pessoa com experiência real com animais conseguiria perceber. Durante suas rondas noturnas pelo estábulo, Carlos havia começado a seguir o olhar fixo de Tempestade, tentando entender o que o cavalo via ou sentia na direção das montanhas. Na noite anterior, ele havia caminhado até a cerca que limitava a propriedade naquela direção e notado algo que o fez parar subitamente. Havia pegadas recentes na lama, pegadas de botas masculinas pesadas, indo e vindo na direção de uma trilha que levava às montanhas. As marcas eram profundas, sugerindo que quem quer que as tivesse feito carregava algo pesado. Carlos conhecia a propriedade como a palma de sua mão e sabia que aquela trilha levava a uma cabana antiga que Eduardo havia mandado construir anos atrás, alegando que seria usada como retiro para momentos de reflexão. Mas Carlos nunca havia visto o patrão usar a cabana nem uma única vez. Na manhã deste 4º dia, Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele esperou Eduardo sair para uma de suas reuniões de negócios na cidade e então abriu o boxe de Tempestade. "Vamos descobrir o que você está tentando me dizer, menino", murmurou, colocando uma corda leve no pescoço do cavalo. Tempestade reagiu imediatamente, como se tivesse estado esperando por esse momento há dias.
Ele saiu do estábulo com passos determinados e começou a caminhar diretamente em direção à cerca norte, seguindo exatamente o caminho que Carlos havia explorado na noite anterior. Conforme caminhavam pela trilha íngreme que subia a montanha, Carlos notou que Tempestade parecia conhecer o caminho perfeitamente, como se já tivesse percorrido aquela rota antes. O cavalo parava ocasionalmente, erguendo a cabeça para farejar o ar, e então continuava com renovada determinação. Após 40 minutos de caminhada, eles chegaram a uma clareira onde a velha cabana de madeira se erguia entre as árvores. Carlos sentiu seu coração acelerar quando notou sinais evidentes de uso recente. Uma pequena pilha de lixo ao lado da construção, marcas de pneus na terra macia e algo que o fez gelar completamente. Uma pequena boneca de pano jogada perto da porta. Era a boneca inseparável de Helena, aquela que ela levava para todos os lugares desde os 4 anos de idade. Tempestade se aproximou da cabana e começou a andar em círculos, emitindo sons baixos que ecoavam pela floresta silenciosa. Era como se ele estivesse chamando alguém, como se soubesse que alguém muito especial havia estado ali recentemente. Carlos pegou a boneca com mãos trêmulas, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo ecoar em seus ouvidos. Enquanto Carlos fazia sua descoberta perturbadora na montanha, Marta estava em sua própria missão investigativa na cidade. A mulher de 70 anos havia passado noites em claro desde o funeral, suas suspeitas sobre Eduardo crescendo como uma tempestade em seu peito. Ela conhecia sua filha melhor do que qualquer pessoa e sabia que jamais teria permitido que Helena fosse internada em uma clínica sem pelo menos uma ligação de despedida. Sentada no escritório modesto do detetive particular, Roberto Damasceno, Marta observava o homem de 50 anos examinar cuidadosamente os poucos documentos que ela havia conseguido reunir. Roberto era um ex-policial que havia aberto seu próprio escritório após se aposentar, conhecido na cidade por sua discrição e eficiência em casos delicados. Senhora Marta, preciso ser honesto com a senhora, Roberto disse, ajustando os óculos enquanto estudava os papéis. Os documentos que Eduardo apresentou às autoridades sobre a internação de Helena são curiosos. Há algumas inconsistências que me chamaram a atenção. Marta se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e apreensão. Que tipo de inconsistências? Primeiro, o hospital mencionado nos documentos existe, mas quando liguei discretamente para verificar, eles não têm registro de nenhuma Helena Rodrigues ou Helena Mendes internada nos últimos 3 meses. Segundo, as assinaturas médicas nos laudos parecem forçadas. Roberto pausou, observando a reação de Marta antes de continuar. Mas o que mais me preocupa é a rapidez com que tudo aconteceu. Segundo os documentos, Helena foi diagnosticada com uma doença terminal numa segunda-feira e faleceu na quinta-feira da mesma semana. Para uma criança saudável, isso é praticamente impossível. Marta sentiu suas mãos tremerem. Ela havia sempre suspeitado que algo estava errado, mas ouvir confirmação profissional de suas suspeitas a deixava ao mesmo tempo aliviada e aterrorizada. Roberto, você acha que minha neta ainda está viva? O detetive escolheu suas palavras cuidadosamente. Senhora Marta, baseado no que vi até agora, acredito que há uma possibilidade muito real de que Helena não tenha morrido. A questão agora é descobrir onde ela está e por que Eduardo criou esta encenação. Enquanto conversavam, o telefone de Roberto tocou. Era um de seus contatos no hospital, retornando a ligação sobre Helena. Marta observou o rosto do detetive mudar conforme ele ouvia as informações do outro lado da linha. Entendo.
Sim, muito obrigado. Roberto desligou e se virou para Marta com uma expressão grave. Senhora Marta, acabei de receber informação muito importante. Não apenas Helena nunca foi internada naquele hospital, como os médicos cujos nomes aparecem nos laudos nunca trabalharam lá. As assinaturas são completamente falsas. O mundo de Marta pareceu parar por um momento. A confirmação de que Eduardo havia forjado a morte de Helena trouxe uma mistura devastadora de alívio e horror. Sua neta estava viva, mas isso significava que ela estava em perigo nas mãos de um homem que claramente havia perdido todo o senso de humanidade. Mas por quê? Marta murmurou, mais para si mesma do que para Roberto. Por que um pai faria isso? Com a própria filha, Roberto havia investigado muitos casos ao longo de sua carreira, incluindo alguns envolvendo famílias disfuncionais e questões financeiras. Senhora Marta, baseado no que sei sobre Eduardo Mendes, acredito que isso pode estar relacionado com sua vida pessoal e profissional. Ele tem planos de expansão internacional para sua empresa e há rumores de um casamento iminente com Victoria Santamarina, a socialite. Marta conhecia Victoria superficialmente, uma mulher fria e calculista que fazia questão de deixar claro que não tinha paciência para crianças, especialmente aquelas com necessidades especiais como Helena. Você acha que ele fez isso para se livrar de Helena? É uma possibilidade que precisamos considerar, Roberto respondeu com gravidade. Crianças com necessidades especiais podem ser vistas como obstáculos por pessoas obcecadas com imagem pública e status social. Marta sentiu náusea ao pensar na frieza que isso representava. Helena era uma criança doce e inocente que trazia alegria para todos ao seu redor. A ideia de que o próprio pai a via como um problema a ser eliminado era quase insuportável. Roberto, o que fazemos agora? Ela perguntou, sua voz carregada de determinação, apesar da dor. Primeiro, precisamos encontrar evidências físicas que comprovem nossas suspeitas. Segundo, precisamos descobrir onde Helena está sendo mantida, porque se nossa teoria estiver correta, ela está em perigo iminente. Naquele momento, o telefone de Marta tocou. Era Carlos, o tratador, sua voz tremenda de excitação e medo. Dona Marta, a senhora precisa vir aqui urgentemente. Tempestade me levou até uma cabana na montanha e eu encontrei a boneca da menina Helena, aquela que ela sempre carregava. Marta se levantou de um salto, seu coração disparando. Carlos, você tem certeza de que é a boneca dela? Absoluta, Dona Marta. E tem mais. Há sinais de que alguém esteve aqui recentemente. Comida, lixo, marcas de pneus. Esta cabana foi usada nos últimos dias. Roberto, que havia escutado a conversa, imediatamente se levantou e pegou suas chaves. Senhora Marta, acho que acabamos de descobrir onde Helena está sendo mantida. Conforme saíam correndo do escritório, Marta sentia uma mistura de esperança e terror crescendo em seu peito. Sua neta estava viva, mas cada minuto que passava poderia ser crucial para salvá-la das mãos de um homem que havia provado ser capaz de qualquer coisa. A estrada de terra que levava à propriedade dos Mendes nunca havia parecido tão longa para Marta. Sentada no banco do passageiro do carro de Roberto, ela apertava a boneca de Helena contra o peito, suas lágrimas molhando o tecido desgastado que ainda guardava o perfume suave da neta. Carlos havia descido da montanha para encontrá-los no portão da fazenda, seu rosto marcado pela tensão de quem havia testemunhado algo que mudara sua compreensão do mundo. Dona Marta, quando encontrei a boneca, Tempestade ficou muito agitado. Carlos explicou enquanto os conduzia pela trilha íngreme. Ele continuou chamando, fazendo aqueles sons que ele só fazia quando a menina Helena se escondia dele durante as brincadeiras.
Era como se ele soubesse que ela estava por perto, mas não conseguisse encontrá-la. Roberto observava atentamente cada detalhe do caminho, sua experiência de ex-policial, fazendo-o notar coisas que outros poderiam ignorar. As marcas de pneus na lama eram recentes, provavelmente de 2 ou 3 dias. Havia pegadas sobrepostas, sugerindo múltiplas viagens ao local. Mais preocupante ainda, ele notou pequenos pedaços de tecido azul presos nos arbustos ao longo da trilha, da mesma cor do vestido que Helena usava nas fotos recentes que Marta havia mostrado. Quando chegaram à clareira onde a cabana se erguia, Tempestade os aguardava como um guardião silencioso. O cavalo branco imediatamente se aproximou de Marta, tocando suavemente seu ombro com o focinho, como se entendesse que ela era a única pessoa ali que poderia realmente ajudar Helena. A cabana era uma estrutura simples de madeira, construída anos atrás como um suposto retiro, mas que claramente havia sido adaptada para um propósito muito mais sinistro. Roberto se aproximou da janela pequena e espiou através do vidro empoeirado, usando um lenço para não deixar impressões digitais. Meu Deus, ele murmurou, recuando da janela com uma expressão de choque. O que foi? O que você viu? Marta perguntou, correndo para ao lado dele. Roberto a impediu gentilmente de olhar. Senhora Marta, talvez seja melhor eu descrever. Há evidências claras de que uma criança esteve presa aqui recentemente. Dentro da cabana, Roberto havia visto uma cena que o revoltava profundamente. Uma cama pequena, com lençóis sujos, pratos de comida pela metade e, mais perturbador de tudo, cordas cortadas jogadas no canto, cordas que claramente haviam sido usadas para conter alguém. Havia também frascos vazios de medicamentos sedativos espalhados pela mesa rústica. Carlos, que havia permanecido calado até então, apontou para uma área atrás da cabana. Dona Marta, tem mais uma coisa que precisa ver. Tempestade me mostrou. Eles seguiram o tratador até um pequeno espaço atrás da construção, onde a terra havia sido recentemente revirada. No meio do solo mexido, quase escondidos entre as folhas, estavam os sapatos especiais de Helena, aqueles com as fivelas douradas que faziam seus pés parecerem de princesa. Um dos sapatos ainda tinha a fivela, mas o outro estava sem ela, explicando como a peça havia parado na cova do cemitério. Marta caiu de joelhos ao lado dos sapatos, suas mãos tremendo violentamente. Ele tirou os sapatos dela. Por que ele tiraria os sapatos dela? Roberto se abaixou ao lado de Marta, sua voz gentil, mas determinada. Senhora Marta, acredito que Eduardo usou estes sapatos para dar credibilidade ao funeral falso. Ele precisava de algo pessoal de Helena para convencer as pessoas de que ela realmente havia morrido. Tempestade se aproximou do local onde os sapatos haviam sido encontrados e começou a farejar intensivamente o chão. De repente, ele ergueu a cabeça e emitiu um relincho alto que ecoou pela floresta, um som que carregava urgência e algo que quase parecia desespero. Ele está tentando nos dizer algo, Carlos observou, conhecendo bem os padrões de comportamento do cavalo. Tempestade só faz esse som quando sente que Helena está em perigo imediato. Roberto se levantou rapidamente, sua mente processando as evidências. Se Helena esteve aqui até recentemente, mas não está mais, isso significa que Eduardo a moveu para outro local. E se Tempestade está sentindo urgência, significa que o tempo está se esgotando. Marta completou, sua voz carregada de horror e determinação. Naquele momento, eles ouviram o som de um motor se aproximando pela trilha. Roberto imediatamente gesticulou para que todos se escondessem atrás da cabana, enquanto espiava através dos arbustos para ver quem estava chegando. Era Eduardo, dirigindo um jipe preto, sozinho.
Seu rosto estava tenso e ele carregava uma mala grande no banco do passageiro. Quando saiu do veículo, eles puderam ver que suas roupas estavam amarrotadas e suas mãos tremiam ligeiramente, sinais de estresse extremo. Eduardo se dirigiu diretamente à cabana. Abriu a porta com uma chave e entrou rapidamente. Sons de movimentação pesada vieram de dentro, como se ele estivesse removendo ou reorganizando objetos grandes. Roberto sussurrou para Marta e Carlos. Ele está eliminando evidências. Isso confirma nossa teoria. Helena esteve aqui e agora. Ele está tentando apagar todos os rastros. Tempestade, ainda escondido com eles, parecia cada vez mais agitado. Suas narinas dilatavam-se a cada segundo e ele mantinha o olhar fixo na direção oposta à cabana, como se sentisse algo que os humanos não conseguiam perceber. Para onde você está olhando, menino? Carlos murmurou, seguindo o olhar do cavalo. Era então que eles perceberam. Tempestade não estava olhando para a cabana onde Eduardo estava, mas para uma direção completamente diferente, mais fundo na floresta, onde uma segunda trilha, quase invisível, se perdia entre as árvores. Densas, Helena não estava mais na cabana. Ela havia sido movida para um local ainda mais isolado e perigoso. O som dos passos de Eduardo saindo da cabana fez todos se encolherem ainda mais atrás dos arbustos. Roberto segurava Marta pelo braço, impedindo-a de fazer qualquer movimento que pudesse denunciar sua presença. Carlos mantinha uma mão suave no pescoço de Tempestade, tentando acalmar o cavalo que demonstrava sinais crescentes de agitação. Eduardo trancou a cabana cuidadosamente e voltou ao jipe, mas em vez de partir imediatamente, ele parou e olhou ao redor da clareira com uma expressão de paranoia extrema. Era como se sentisse que estava sendo observado. Seus olhos vasculharam a vegetação densa, passando perigosamente perto do local onde eles se escondiam. Depois de longos minutos que pareceram horas, Eduardo finalmente entrou no veículo e partiu, mas não pela trilha principal que levava de volta à propriedade. Em vez disso, ele seguiu exatamente na direção que Tempestade havia indicado, pela trilha secundária que se perdia floresta adentro. Agora sabemos com certeza onde Helena está. Roberto sussurrou, sua voz carregada. De urgência, mas precisamos ser muito cuidadosos. Se Eduardo nos descobrir... Marta se levantou com determinação, limpando a terra dos joelhos. Não me importa o que aconteça comigo. Minha neta está em perigo, e não vou ficar aqui parada enquanto esse monstro pode estar machucando ela. Tempestade, como se compreendesse a gravidade da situação, se posicionou ao lado de Marta e baixou ligeiramente a cabeça, como fazia sempre que Helena precisava de sua ajuda para subir em suas costas. O gesto foi tão tocante e natural que fez lágrimas brotarem nos olhos de todos os presentes. Ele quer que você monte nele, Carlos observou com admiração. Tempestade sabe que é a única forma de chegarmos até Helena a tempo. Roberto, ainda cauteloso, verificou seu telefone celular e constatou o que já esperava. Não havia sinal na região montanhosa. Não posso chamar reforços daqui. Estamos por nossa conta. A trilha secundária era muito mais íngreme e perigosa que a primeira. Árvores centenárias formavam um dossel espesso que bloqueava quase toda a luz solar, criando uma atmosfera sombria e claustrofóbica. Tempestade seguia na frente, seus instintos aguçados guiando-os por um caminho que parecia impossível de encontrar sem sua ajuda. Conforme avançavam, começaram a ouvir sons perturbadores vindos de mais adiante, vozes masculinas discutindo algo em tons baixos e urgentes. Roberto gesticulou para que parassem e se aproximou cuidadosamente de uma formação rochosa que oferecia uma visão privilegiada do vale abaixo. O que ele viu fez seu sangue gelar. Em uma clareira cercada por penhascos íngremes, havia uma segunda
cabana, muito mais primitiva que a primeira. Eduardo estava lá, conversando animadamente com dois homens grandes e de aparência ameaçadora. Um deles segurava uma mala de dinheiro aberta, enquanto o outro apontava para a cabana com gestos que claramente indicavam algum tipo de negociação. Mas o que mais chocou Roberto foi ver Eduardo entregando documentos aos homens. Documentos que pareciam ser passaportes e papéis de viagem. Era óbvio que algum tipo de transação estava sendo finalizada, e a natureza dessa transação era terrível demais para contemplar completamente. Roberto voltou rastejando até onde Marta e Carlos aguardavam com tempestade. Senhora Marta, a situação é mais grave do que imaginávamos. Eduardo não está apenas escondendo Helena, ele está entregando-a para outras pessoas. As palavras atingiram Marta como um soco no estômago. O que você quer dizer? Há homens lá embaixo recebendo dinheiro e documentos de Eduardo. Parecem ser intermediários. Pessoas que fazem crianças desaparecerem permanentemente. A realidade da situação se tornou cristalina para todos eles. Eduardo não havia sequestrado Helena temporariamente por vergonha ou conveniência. Ele estava se livrando dela de forma permanente, entregando-a para pessoas que a levariam para longe, onde jamais seria encontrada. Tempestade, como se sentisse a crescente urgência da situação, começou a demonstrar sinais de extrema agitação. Ele golpeava o chão com as patas, suas narinas dilatadas, captando cheiros que os humanos não conseguiam detectar. De repente, ele ergueu a cabeça e emitiu um relincho alto e claro que ecoou por toda a montanha. O som teve um efeito imediato e inesperado. De dentro da cabana primitiva lá embaixo veio uma resposta, uma voz pequena e fraca, mas inconfundivelmente familiar, gritando: "Tempestade! Tempestade, estou aqui!" Era Helena, viva, consciente e claramente reconhecendo a voz de seu companheiro mais querido. Marta não conseguiu se conter. Lágrimas jorraram de seus olhos enquanto ela sussurrava: "Minha menina, minha Helena querida." Mas a alegria do momento foi rapidamente substituída por terror quando viram Eduardo e os dois homens saindo da cabana, claramente alarmados pelo grito da criança. Eduardo gesticulava freneticamente, apontando na direção de onde o relincho havia vindo. "Eles sabem que estamos aqui", Roberto murmurou, sua mente de ex-policial já formulando estratégias de escape e resgate. Foi então que Tempestade tomou uma decisão que mudaria tudo. Sem aviso, o cavalo branco se lançou encosta abaixo em direção à clareira, ignorando completamente os gritos de Carlos para que parasse. Seus cascos trovejavam contra as rochas, enquanto ele descia como uma avalanche branca, sua crina voando como bandeiras de guerra. Os homens lá embaixo se espalharam em pânico quando viram o cavalo massivo vindo em sua direção. Eduardo gritou algo inaudível e correu em direção a um terceiro veículo que estava escondido atrás da cabana. Tempestade chegou à clareira como uma força da natureza, posicionando-se diretamente entre a cabana onde Helena estava presa e os homens que tentavam fugir. Seus relinchos ecoavam pela montanha como declarações de guerra, e pela primeira vez desde o funeral, ele parecia verdadeiramente feroz. Era um momento decisivo. A batalha pela vida de Helena havia começado, e um cavalo branco era seu primeiro e mais improvável protetor. O caos que se seguiu à chegada de Tempestade na clareira foi como uma explosão de pura energia. O cavalo branco se movia com uma agilidade e ferocidade que ninguém jamais havia presenciado, bloqueando sistematicamente todas as tentativas dos homens de se aproximarem da cabana onde Helena estava presa. Seus relinchos ecoavam pelas montanhas como gritos de guerra, e seus olhos brilhavam com uma determinação que beirava o sobrenatural. Eduardo,
em pânico absoluto, gritava ordens contraditórias para os dois capangas enquanto tentava chegar ao veículo de fuga. Afastem esse animal! Peguem a criança e vamos embora. Sua voz havia perdido toda a compostura aristocrática, revelando o desespero de um homem que via seus planos meticulosamente elaborados desmoronando diante de seus olhos. Marta, Roberto e Carlos desceram a encosta o mais rápido que puderam, sendo guiados pelos sons da batalha abaixo. Roberto havia sacado seu telefone e, milagrosamente, encontrou um pequeno sinal de celular entre as rochas. Com dedos trêmulos, ele discou para as autoridades enquanto corria. Aqui é Roberto Damasceno, ex-investigador. Preciso de apoio urgente nas montanhas da propriedade Mendes. Situação de sequestro de menor em andamento. Repito, criança em perigo iminente. Tempestade, meanwhile, demonstrava uma inteligência tática impressionante. Ele havia percebido que um dos capangas tentava contornar a cabana pela direita, então se posicionou estrategicamente para bloquear aquela rota. Quando o segundo homem tentou se aproximar pela esquerda, o cavalo girou rapidamente e o confrontou com uma série de coices calculados que o fizeram recuar rapidamente. De dentro da cabana, a voz de Helena continuava gritando: Tempestade, eu sabia que você viria me buscar, eu sabia. Sua voz, embora fraca, carregava uma alegria e alívio que tocaram o coração de todos os presentes. A menina havia mantido a fé em seu companheiro, mesmo nos momentos mais sombrios. Eduardo, percebendo que a situação estava completamente fora de controle, tomou uma decisão desesperada. Ele pegou uma pistola do porta-luvas de seu veículo e apontou diretamente para a tempestade. Afastem-se ou eu atiro no cavalo. Foi nesse momento que Marta chegou à clareira, seguida de perto por Carlos e Roberto. A visão de Eduardo apontando uma arma para a tempestade foi demais para ela suportar. Seu monstro! Como você pode ameaçar o único ser que verdadeiramente ama sua filha? Cale a boca, velha! Eduardo gritou, sua máscara de civilidade completamente despedaçada. Helena é minha filha, e eu decido o que acontece com ela. Ela é um fardo, um obstáculo para meu futuro. Victoria, nunca aceitaria uma criança como ela. As palavras de Eduardo ecoaram pela clareira como confissões de uma alma perdida. Carlos, homem simples, mas de coração puro, olhou para o patrão com total repúdio. Senhor Eduardo, como o senhor pode falar assim da menina? Ela é a criatura mais doce e pura que já conheci. Um dos capangas, um homem grande de aparência brutal, tentou se aproveitar da distração para se aproximar da cabana. Mas Tempestade estava atento. O cavalo se virou rapidamente e deu um coice certeiro que acertou o homem no ombro, fazendo-o gritar de dor e recuar. Roberto, com sua experiência policial, começou a avaliar estrategicamente a situação. Eduardo estava visivelmente instável, segurando a arma com mãos trêmulas. Os dois capangas estavam feridos e claramente querendo abandonar a operação. A vantagem estava mudando para o lado deles, mas precisavam ser cuidadosos para não colocar Helena em maior perigo. Eduardo, pense no que está fazendo, Roberto disse com voz calma e autoritária. Helena é sua filha. Há uma forma de resolver isso sem mais violência. Não há nada para resolver, Eduardo gritou, lágrimas de raiva e desespero escorrendo por seu rosto. Minha vida toda foi planejada para chegar onde cheguei. Helena não se encaixa nesses planos. Ela nunca se encaixou. Tempestade, como se compreendesse cada palavra, se posicionou ainda mais próximo da cabana, formando uma barreira protetiva impenetrável. Seus músculos estavam tensos, pronto para reagir a qualquer ameaça contra Helena. Foi então que aconteceu algo inesperado. A porta da cabana se abriu ligeiramente e uma pequena mão apareceu na fresta. Helena havia conseguido se libertar
parcialmente de suas amarras e estava tentando sair. Sua voz, embora fraca, chegou clara a todos. Papai, por que você está fazendo isso comigo? Eu só quero ir para casa com vovó Marta e brincar com Tempestade. A inocência absoluta daquelas palavras atingiu Eduardo como um raio. Por um momento, sua mão tremeu e a arma baixou ligeiramente. Era como se a voz de Helena tivesse quebrado temporariamente o muro de frieza que ele havia construído ao redor do coração. Mas a hesitação durou apenas segundos. Os sons de helicópteros e sirenes começaram a ecoar pela montanha. As autoridades estavam chegando. Eduardo percebeu que seu tempo havia se esgotado e a desesperança o fez endurecer novamente. Se eu não posso ter a vida que quero, então pelo menos garantirei que Helena não arruinará a vida de mais ninguém. Ele murmurou, erguendo a arma novamente. Tempestade pareceu sentir a mudança na energia de Eduardo. O cavalo se posicionou diretamente entre Helena e seu pai, seus olhos fixos no homem que havia se tornado uma ameaça para a criança que ele jurou proteger. O confronto final estava prestes a acontecer, e todos sabiam que os próximos segundos determinariam o destino de Helena. O tempo pareceu congelar naquele momento crucial. Eduardo segurava a arma com mãos trêmulas, sua mente claramente em conflito entre a desesperança de um homem acorralado e os últimos vestígios de humanidade que ainda restavam em sua alma. Tempestade permanecia imóvel como uma estátua, de mármore branco, seus olhos fixos no homem que representava a maior ameaça à segurança de Helena. Os sons dos helicópteros se aproximavam rapidamente, ecoando pelas montanhas como o rugido de dragões mecânicos. Eduardo olhou para o céu com uma expressão de pânico absoluto, sabendo que cada segundo que passava diminuía suas chances de fuga. Os dois capangas, percebendo que a operação havia falhado completamente, começaram a recuar em direção à floresta densa, abandonando Eduardo para enfrentar as consequências sozinho. Não me abandonem! Eduardo gritou para os homens que fugiam. Vocês foram pagos para terminar este trabalho. Mas eles já haviam desaparecido entre as árvores, levando consigo a mala de dinheiro e deixando para trás apenas o eco de galhos quebrados e folhas pisoteadas. Eduardo estava sozinho, confrontado pela primeira vez em sua vida com as consequências reais de suas ações, sem seu dinheiro ou influência para protegê-lo. Helena, aproveitando a distração, conseguiu abrir um pouco mais a porta da cabana. Sua aparência chocou todos os presentes. Ela estava visivelmente mais magra, seus cabelos desgrenhados e suas roupas sujas e rasgadas. Mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma doçura e determinação que sempre a caracterizaram. Tempestade, ela sussurrou, estendendo uma mão pequena e trêmula em direção ao cavalo. Você veio me salvar, não foi? Eu sabia que você me encontraria. O cavalo reagiu imediatamente à voz de Helena. Ele se virou ligeiramente, mantendo Eduardo sempre em seu campo de visão, mas estendendo o pescoço para que a menina pudesse tocar sua testa. O momento de conexão entre eles foi tão puro e emocionante que até mesmo Roberto sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Marta, aproveitando que Eduardo estava momentaneamente distraído pelo barulho dos helicópteros, começou a se mover lentamente na direção da cabana. Cada passo era calculado, silencioso, como uma avó determinada que arriscaria tudo para salvar sua neta. Helena, minha querida, ela sussurrou quando chegou perto o suficiente para a menina ouvi-la. A vovó está aqui, você está segura agora. Eduardo percebeu o movimento de Marta e rapidamente apontou a arma na direção dela. Fique onde está, velha, não se aproxime nem um passo. Foi nesse momento que Carlos tomou uma decisão corajosa.
O tratador simples, que havia dedicado sua vida ao cuidado de animais e que amava Helena como se fosse sua própria neta, começou a falar com Eduardo em um tom calmo e paternal. Senhor Eduardo, eu trabalho para o Senhor há 15 anos. Vi o Senhor construir este império, vi sua determinação e inteligência, mas também vi como a menina Helena o amava incondicionalmente. Ela sempre falava do papai com tanto orgulho, sempre desenha retratos do Senhor para pendurar no estábulo. As palavras de Carlos penetraram na armadura de frieza que Eduardo havia construído. Pela primeira vez em semanas, ele se lembrou das manhãs, quando Helena corria para abraçá-lo antes que ele saísse para o trabalho, dos desenhos infantis que ela fazia especialmente para ele, dos momentos em que ela o chamava de melhor papai do mundo. Ela sempre foi complicada, Eduardo murmurou, sua voz carregada de uma dor que ele havia tentado suprimir por tanto tempo. Victoria disse que uma criança como Helena seria um obstáculo, que os negócios internacionais exigem uma imagem perfeita. Senhor Eduardo, Carlos continuou, dando um passo cauteloso na direção do patrão. A menina Helena é perfeita do jeito que ela é. Ela tem um coração puro, uma bondade que é rara de se encontrar. Como o senhor pode achar que isso é um obstáculo? Tempestade, percebendo que a tensão estava diminuindo ligeiramente, começou a se mover devagar na direção de Helena. Seus movimentos eram suaves, calculados para não alarmar Eduardo, mas determinados o suficiente para continuar protegendo a menina. Os helicópteros estavam agora muito próximos e vozes amplificadas começaram a ecoar pela clareira. Eduardo Mendes, esta é a polícia. Largue a arma e se entregue pacificamente. Eduardo olhou ao redor da clareira, finalmente compreendendo a completa futilidade de sua situação. Ele estava cercado, abandonado por seus cúmplices, confrontado pela família que havia tentado destruir e observado por um cavalo que demonstrava mais lealdade e amor do que ele jamais havia sido capaz de sentir. Eu não queria que chegasse a isso, ele sussurrou, suas mãos tremendo violentamente. Eu só queria uma vida simples, sem complicações. Helena, com a coragem que apenas as crianças possuem, saiu completamente da cabana e caminhou lentamente em direção ao pai. Suas pernas estavam fracas pelo confinamento, mas sua determinação era inabalável. Papai, ela disse com sua voz doce e inocente, eu te amo mesmo quando você está zangado comigo. A vovó Marta diz que as famílias se perdoam sempre. As palavras de Helena foram como um soco no estômago de Eduardo. Ele olhou para a filha, realmente olhou para ela, e pela primeira vez em meses viu não um obstáculo ou problema, mas uma criança que o amava incondicionalmente, apesar de tudo que ele havia feito. A arma começou a tremer em suas mãos e, lentamente, muito lentamente, ele começou a baixá-la. A arma caiu das mãos de Eduardo, como se tivesse se tornado pesada demais para carregar. O som metálico ecoou pela clareira, seguido por um silêncio que parecia carregar o peso de todas as emoções reprimidas dos últimos dias. Eduardo desabou de joelhos, suas mãos cobrindo o rosto, enquanto soluços profundos sacudiam seu corpo inteiro. Helena, com a coragem inocente que apenas as crianças possuem, continuou caminhando em direção ao pai. Suas pernas tremiam pela fraqueza do confinamento, mas seus passos eram determinados. Tempestade a acompanhou de perto, como um guardião silencioso, pronto para protegê-la caso fosse necessário. Papai, por que você está chorando? Helena perguntou, sua voz pequena carregada de genuína preocupação. Mesmo depois de tudo que havia passado, seu primeiro instinto era consolar o pai em sofrimento. Marta correu para Helena, envolvendo a neta em um abraço desesperado que parecia tentar compensar todos os dias de separação e medo.
Minha menina, minha pequena valente, ela sussurrava entre lágrimas, a vovó está aqui, você está segura agora. Os helicópteros finalmente pousaram na clareira, levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. Policiais fortemente armados saíram das aeronaves, mas Roberto gesticulou para que mantivessem distância. A situação estava se resolvendo e uma abordagem agressiva poderia traumatizar ainda mais Helena. Eduardo ergueu o rosto para olhar a filha e o que Marta viu a chocou profundamente. Não era mais o homem frio e calculista que ela conhecia, mas sim um ser humano quebrado, consumido pela culpa e pelo peso de suas escolhas terríveis. Seus olhos estavam vermelhos, suas faces pálidas, e sua expressão carregava um arrependimento que parecia vir de muito fundo de sua alma. Helena, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Você consegue perdoar seu papai? A pergunta pairou no ar como uma súplica desesperada. Carlos, que havia presenciado muitas cenas emocionantes em sua vida simples, sentiu seu coração se apertar ao ver um homem tão poderoso reduzido a pedir perdão de uma criança de 7 anos. Helena olhou para o pai com seus olhos grandes e expressivos, aqueles mesmos olhos que ele havia tentado ignorar por tanto tempo. Lentamente, ela se soltou do abraço de Marta e se aproximou de Eduardo. Com suas pequenas mãos, ela tocou gentilmente o rosto dele, limpando as lágrimas, como fazia sempre que via alguém triste. Papai, a professora na escola disse que perdoar é o que pessoas que se amam fazem. Eu te amo, então eu perdoo você. Mas você promete que não vai mais me deixar longe de casa? A simplicidade e pureza da resposta de Helena quebrou completamente as últimas defesas de Eduardo. Ele a envolveu em um abraço desesperado, sussurrando pedidos de desculpa repetidamente. Perdão, minha princesa, perdão por tudo. Papai estava muito confuso, muito perdido. Eu prometo que nunca mais vou machucar você. Tempestade se aproximou dos dois, baixando a cabeça para tocar suavemente o ombro de Helena. Era como se o cavalo estivesse abençoando a reconciliação, oferecendo sua própria forma de perdão para o homem que havia causado tanto sofrimento à menina que ele tanto amava. Roberto se aproximou cautelosamente, sabendo que precisava cumprir seu dever, profissional mesmo em meio àquele momento emocionalmente carregado. Eduardo, você precisa vir conosco. Há muitas perguntas que precisam ser respondidas, muitas leis que foram quebradas. Eduardo se levantou lentamente, mantendo Helena próxima a si por mais alguns segundos, antes de entregá-la de volta aos braços de Marta. Eu sei, ele disse com voz firme, pela primeira vez em dias demonstrando alguma dignidade. Eu sei que preciso pagar pelo que fiz, só cuidem bem dela. Ela merece todo o amor do mundo. Os policiais se aproximaram para algemar Eduardo, mas ele não resistiu. Antes de ser levado, ele se virou uma última vez para Helena. Princesa, o papai vai ficar longe por um tempo, mas quero que você saiba que você é a coisa mais preciosa na vida dele. Nunca duvide disso. Helena acenou para o pai com uma inocência tocante, não compreendendo totalmente a gravidade da situação, mas sentindo que algo importante havia mudado entre eles. Tchau, papai. Eu e Tempestade vamos esperar você voltar. Conforme Eduardo era levado em direção ao helicóptero, Marta segurou Helena firmemente, sussurrando palavras de conforto e amor. Carlos se aproximou de Tempestade, acariciando o pescoço do cavalo com admiração e gratidão. Menino, você foi o herói desta história, ele murmurou para o cavalo. Sem você, nunca teríamos encontrado nossa Helena. Tempestade parecia compreender cada palavra. Ele se aproximou de Helena e baixou a cabeça, permitindo que ela o abraçasse como fazia nos velhos tempos.
A conexão entre eles estava mais forte do que nunca, fortalecida pela prova de que seu amor era capaz de superar qualquer obstáculo. Roberto se aproximou de Marta, colocando uma mão gentil em seu ombro. Senhora Marta, Helena vai precisar de cuidados médicos e acompanhamento psicológico, mas ela é forte e com todo o amor que vocês demonstram por ela, tenho certeza de que se recuperará completamente. Marta assentiu, lágrimas de alívio ainda escorrendo por suas faces. Ela é uma guerreira, como sempre foi, e agora ela tem Tempestade de volta, tem sua família, tem tudo o que precisa para se curar. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando a clareira com tons dourados que pareciam simbolizar um novo começo. Helena, apoiada em Tempestade, observava as luzes dos helicópteros se preparando para partir, sem saber que estava presenciando o final de um pesadelo e o início de uma nova vida. 2 semanas haviam se passado desde o resgate de Helena e a propriedade dos Mendes havia se transformado em um lugar completamente diferente. Sob a tutela legal de Marta, que havia assumido a guarda da neta, a Casa Grande havia recuperado os sons de alegria infantil que estavam ausentes há tanto tempo. O riso de Helena ecoava pelos corredores, misturado com o som suave dos cascos de Tempestade no pátio de pedras. Dr. Marina Santos, a psicóloga infantil recomendada por Roberto, observava Helena brincando no jardim através da janela do escritório, que agora servia como sala de terapia improvisada. A profissional de 40 anos, especializada em traumas infantis, havia ficado impressionada com a capacidade de recuperação da menina, embora soubesse que o processo de cura seria longo e delicado. Como ela está se adaptando em casa? Dr. Marina perguntou. A Marta, que ocupava uma cadeira confortável ao lado da mesa de mogno que Eduardo usava para seus negócios. Marta olhou pela janela, observando Helena ensinar Tempestade a dançar ao som de uma música que ela cantarolava. Ela tem pesadelos, ainda, especialmente nas primeiras horas da madrugada. Mas quando isso acontece, ela pede para ir ver Tempestade, e isso a acalma imediatamente. A conexão entre Helena e Tempestade havia se tornado ainda mais profunda após o trauma. O cavalo parecia ter desenvolvido um sexto sentido para as necessidades emocionais da menina, posicionando-se sempre próximo à casa durante a noite e reagindo instantaneamente quando ela precisava de conforto. Carlos havia se tornado muito mais do que um tratador de cavalos. Ele era agora uma presença paterna carinhosa na vida de Helena. Durante as tardes, ele a ensinava a cuidar dos outros animais da propriedade, sempre com Tempestade supervisionando atentamente cada atividade. Dona Marta, Carlos havia dito na manhã anterior, a menina tem um dom natural com os animais. Eles confiam nela de uma forma que eu nunca vi antes. É como se ela falasse a linguagem deles. Roberto continuava visitando regularmente, não mais como detetive, mas como um amigo da família que se preocupava genuinamente com o bem-estar de Helena. Ele havia se tornado uma figura masculina positiva em sua vida, ajudando a preencher parcialmente o vazio deixado pela ausência do pai. O julgamento de Eduardo estava marcado para o mês seguinte, e embora Marta soubesse que seria um período difícil, ela estava determinada a proteger Helena de qualquer trauma adicional. Os advogados haviam garantido que a menina não precisaria testemunhar pessoalmente e que seu depoimento seria gravado em um ambiente seguro e familiar. Doutor Marina, Marta perguntou com preocupação evidente em sua voz. Helena pergunta sobre o pai às vezes. Como devo responder? A psicóloga escolheu suas palavras cuidadosamente. A honestidade adaptada à idade dela é fundamental. Helena é uma criança inteligente e perceptiva.
Ela sabe que algo muito sério aconteceu, mas não precisa conhecer todos os detalhes sórdidos. Durante suas sessões individuais com Helena, Dr. Marina havia ficado impressionada com a maturidade emocional da menina. Usando técnicas de arte-terapia, Helena havia criado desenhos que contavam sua própria versão da história, sempre com Tempestade como herói central, sempre com um final, onde toda a família ficava reunida e feliz. Tempestade é meu anjo da guarda. Helena havia explicado durante uma sessão, colorindo cuidadosamente a crina prateada do cavalo em seu desenho. Ele sempre soube onde eu estava, mesmo quando eu não sabia onde estava. As investigações de Roberto haviam revelado detalhes perturbadores sobre os planos de Eduardo. Victoria Santamarina havia sido interrogada e admitido conhecimento parcial do esquema, mas alegado que nunca imaginou que Eduardo chegaria a extremos tão drásticos. Ela havia rompido o noivado imediatamente e deixado o país, evitando assim maiores complicações legais. A empresa de Eduardo estava sendo administrada por um conselho temporário e todos os ativos estavam sendo avaliados para garantir o futuro financeiro de Helena. Ironicamente, a menina que ele havia visto como um obstáculo à sua riqueza, agora seria a herdeira de todo o império que ele havia construído. O dinheiro não pode comprar de volta o tempo perdido. Marta refletiu para Dr. Marina, mas pelo menos garantirá que Helena tenha todas as oportunidades que merece quando crescer. Na escola especial onde Helena havia sido matriculada, os professores relatavam progressos notáveis. Sua capacidade de concentração havia melhorado e ela demonstrava uma empatia extraordinária com outras crianças que enfrentavam desafios similares. Helena tem uma luz interior que trauma algum conseguiu apagar, comentou sua professora principal durante uma reunião com Marta. Ela ajuda as outras crianças quando estão tristes e sempre fala sobre Tempestade como se ele fosse mágico. À noite, quando Marta tocava Helena na cama, elas desenvolveram um ritual especial. Helena contava uma história sobre suas aventuras imaginárias com Tempestade, sempre envolvendo missões para ajudar outros animais ou crianças em dificuldades. Era sua forma de processar o trauma, transformando-o em narrativas de heroísmo e esperança. Vovó, Helena havia dito na noite anterior, seus olhos brilhando com a sabedoria prematura que o sofrimento às vezes traz às crianças. Eu acho que Tempestade e eu fomos feitos para cuidar um do outro, como você e eu. Marta havia abraçado a neta com lágrimas nos olhos, maravilhada com a capacidade de uma criança de encontrar sentido e propósito mesmo nas experiências mais difíceis. Dr. Marina fechou suas anotações e sorriu para Marta. Helena está no caminho certo para uma recuperação completa. Ela tem algo que muitas crianças em situações similares não têm. Uma rede de amor incondicional e uma conexão especial que lhe dá força. Pela janela, elas puderam ver Helena montada em Tempestade, os dois caminhando lentamente pelo jardim florido, como se estivessem dançando uma valsa silenciosa de cura e renovação. O tribunal estava repleto de jornalistas, curiosos e pessoas que haviam acompanhado o caso através da mídia nacional. A história do cavalo que havia exposto um sequestro ao interromper um funeral falso havia capturado a imaginação do público, transformando Tempestade em uma espécie de herói nacional. Mas para Marta, que ocupava um banco na primeira fila, aquele momento representava muito mais do que um espetáculo midiático. Era o dia em que a verdade sobre Eduardo seria oficialmente reconhecida. Helena estava em casa, sob os cuidados de Carlos e Dr. Marina, protegida do circo mediático que o julgamento havia se tornado. Marta havia insistido que a menina não precisava presenciar aquele momento, embora soubesse que eventualmente teria que explicar o resultado para a neta.
Eduardo entrou no tribunal escoltado por 2 oficiais, suas roupas simples de presidiário contrastando drasticamente com os ternos elegantes que costumava usar. Ele havia perdido peso durante as semanas na prisão, e seu rosto carregava a marca da culpa e do arrependimento genuíno. Quando seus olhos encontraram os de Marta, ele baixou a cabeça em um gesto de vergonha profunda. O promotor, Dr. Fernando Alves, um homem experiente de cabelos grisalhos, apresentou um caso devastador contra Eduardo. Ele descreveu meticulosamente como o réu havia forjado documentos médicos, subornou funcionários do cemitério e conspirado para fazer sua própria filha desaparecer permanentemente. Senhores jurados, Dr. Alves disse com voz firme, este não é apenas um caso de sequestro, é um caso de um pai que estava disposto a sacrificar a vida de sua filha inocente por ganância e ambição pessoal. Roberto foi chamado como testemunha principal, relatando cada detalhe da investigação que havia levado ao resgate de Helena. Sua voz se embargou quando descreveu o estado em que encontraram a menina na cabana, fraca e confusa, mas ainda mantendo sua fé inabalável de que Tempestade viria salvá-la. Carlos também testemunhou, sua voz simples mas poderosa, tocando o coração de todos no tribunal. Aquele cavalo sabia, ele disse, olhando diretamente para Eduardo. Tempestade sabia que alguma coisa estava terrivelmente errada, e ele não descansou até encontrar a menina. Animais sentem o que às vezes nós humanos não conseguimos ver. Quando chegou a vez de Eduardo falar em sua própria defesa, o tribunal ficou em silêncio absoluto. Ele se levantou lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto se preparava para as palavras mais importantes de sua vida. Vossa Excelência, Eduardo começou, sua voz carregada de emoção genuína. Eu não posso e não vou tentar justificar o que fiz. Não há justificativa para um pai tentar destruir a vida de sua própria filha. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ele continuava. Helena é a criatura mais pura e inocente que já conheci. Ela me amava incondicionalmente, e eu retribuí esse amor com crueldade. Eu estava tão obcecado com minha imagem, com meus planos de negócios, com o que outras pessoas pensariam, que perdi completamente de vista o que realmente importava. Eduardo pausou, limpando os olhos antes de continuar. Durante as semanas, na prisão, eu tive tempo para refletir sobre quem eu me tornei. Eu me transformei em um monstro, disposto a sacrificar a felicidade de minha filha por objetivos egoístas. Vitória me disse que uma criança como Helena seria um obstáculo, e eu fui fraco demais para defendê-la. O tribunal permaneceu em silêncio sepulcral, enquanto Eduardo lutava para encontrar palavras adequadas para expressar seu arrependimento. Eu sei que não mereço perdão, ele disse, olhando diretamente para onde Marta estava sentada. Sei que nunca poderei desfazer o trauma que causei a Helena, mas quero que todos saibam que o que eu fiz foi produto da minha própria fraqueza e ganância, não de qualquer deficiência em minha filha. Helena é perfeita exatamente como ela é. Eduardo respirou fundo antes de fazer sua declaração final. Aceito qualquer punição que este tribunal considerar adequada. Só peço que, por favor, protejam Helena de mim. Ela merece uma vida cheia de amor e felicidade, algo que eu claramente não sou capaz de oferecer. O juiz, Dr. Henrique Moreira, um homem sábio com 40 anos de experiência no judiciário, observou Eduardo atentamente antes de se pronunciar. Senhor Mendes, em todos os meus anos presidindo este tribunal, raramente presenciei um caso tão perturbador quanto este. Um pai que deliberadamente coloca sua própria filha em perigo por motivos egoístas representa uma das formas mais graves de traição da confiança parental. Dr. Moreira pausou,
permitindo que suas palavras ecoassem pela sala. No entanto, também devo reconhecer que seu arrependimento parece genuíno e que sua confissão completa facilitou a investigação e poupou sua filha de traumas adicionais durante este processo. Marta segurou firmemente a alça de sua bolsa, dentro da qual carregava uma foto recente de Helena montada em Tempestade, ambos sorrindo radiantes para a câmera. Aquela imagem representava tudo pelo que ela havia lutado: a felicidade e segurança de sua neta. A sentença será anunciada após o recesso, o juiz declarou. Este tribunal reconhece a gravidade excepcional deste caso e a necessidade de justiça não apenas para a vítima direta, mas para toda a sociedade que confia na proteção das crianças. Conforme as pessoas deixavam o tribunal para o recesso, Marta permaneceu sentada, refletindo sobre a jornada extraordinária que havia levado a este momento. De um funeral interrompido por um cavalo determinado até este dia de acerto de contas, ela havia presenciado o poder transformador da verdade e do amor incondicional. Em sua mente, ela podia visualizar Helena em casa, provavelmente brincando, no jardim com Tempestade, alheia ao drama que se desenrolava no tribunal. Era assim que deveria ser. Uma criança protegida, amada e livre para ser simplesmente uma criança. Quando o tribunal se reconveniu após o recesso, a tensão no ar era palpável. O juiz Dr. Henrique Moreira retornou à sua posição com uma expressão solene que refletia a gravidade da decisão que estava prestes a anunciar. Eduardo permanecia de pé, suas mãos unidas à frente do corpo, aceitando qualquer destino que lhe fosse imposto. Após cuidadosa deliberação, o juiz começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Este tribunal condena Eduardo Mendes a 15 anos de prisão pelos crimes de sequestro, falsificação de documentos, fraude e colocar uma menor em perigo. Além disso, todos os seus bens serão transferidos para um fundo fiduciário, administrado pela avó da vítima, Marta Rodrigues, para garantir o futuro e bem-estar de Helena. Marta sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Justiça havia sido feita, mas ela não sentia alegria na queda de Eduardo. Apenas uma profunda satisfação de que Helena agora estaria verdadeiramente segura. O tribunal também determina, Dr. Moreira continuou, que o réu poderá receber visitas supervisionadas de sua filha, caso ela expresse desejo de vê-lo, mas apenas após avaliação psicológica completa e recomendação profissional. Eduardo aceitou a sentença com dignidade, simplesmente acenando com a cabeça. Antes de ser levado, ele pediu permissão para dirigir algumas palavras finais a Marta. Senhora Marta, ele disse, sua voz carregada de sinceridade, por favor, diga a Helena que seu pai, que eu a amo mais do que qualquer coisa neste mundo, e que talvez um dia, quando ela for mais velha, ela possa entender que eu estava doente, perdido, mas que isso nunca significou que ela não fosse perfeita e amada. Marta assentiu, lágrimas nos olhos. Eduardo, talvez você encontre paz na prisão e talvez, com o tempo, Helena possa encontrar uma forma de reconciliar o pai que ela amava com o homem que a machucou. 3 meses depois do julgamento, a vida na propriedade havia encontrado um novo ritmo. Helena havia florescido sob os cuidados amorosos de Marta, desenvolvendo uma confiança e alegria que irradiavam para todos ao seu redor. Sua terapia com Dr. Marina estava progredindo extraordinariamente bem e os pesadelos haviam praticamente desaparecido. Carlos havia sido promovido oficialmente a administrador da propriedade, uma posição que ele exercia com orgulho e dedicação. Sua conexão paternal com Helena havia se aprofundado, e ele frequentemente a encontrava no estábulo pela manhã, conversando com Tempestade sobre seus sonhos da noite anterior. Sabe, Carlos,
Helena disse numa manhã ensolarada enquanto escovava. A crina sedosa de Tempestade. Eu tive um sonho onde papai estava em um lugar tranquilo, lendo livros e aprendendo a ser uma pessoa melhor. Carlos sorriu, impressionado com a capacidade de perdão da menina. E o que você sentiu nesse sonho, pequena? Senti que talvez um dia ele possa voltar a ser o papai que me levava para andar a cavalo nos domingos. Ela respondeu pensativamente. Tempestade diz que todos merecem uma segunda chance. Roberto havia se tornado um visitante regular, não mais como detetive, mas como um amigo querido da família. Ele frequentemente trazia presentes para Helena, livros de aventura, jogos educativos e sempre algo especial para a Tempestade, como maçãs ou cenouras premium. Durante uma dessas visitas, Helena fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Tio, Roberto, quando posso visitar papai? Marta e Roberto trocaram olhares preocupados, mas Dr. Marina, que estava presente, se ajoelhou ao lado de Helena. Por que você gostaria de visitar seu pai, querida? Porque Tempestade me disse em um sonho que papai está muito triste e precisa saber que eu ainda o amo. Helena respondeu com a simplicidade profunda que a caracterizava. E porque talvez, se eu disser para ele que está tudo bem, ele possa começar a se curar também. Dr. Marina ficou impressionada com a maturidade emocional de Helena. Após várias sessões preparatórias e avaliações cuidadosas, ela finalmente recomendou que a visita acontecesse, mas em um ambiente controlado e com acompanhamento psicológico. O encontro entre pai e filha aconteceu em uma sala especial do presídio, projetada para visitas familiares sensíveis. Eduardo havia chorado por horas antes da visita, aterrorizado de que Helena o rejeitasse ou demonstrasse medo em sua presença. Quando Helena entrou na sala, segurando a mão de Marta, Eduardo se levantou lentamente. Ele havia perdido mais peso, mas seus olhos brilhavam com uma clareza que não existia há meses. Oi, papai. Helena disse simplesmente, como se fossem apenas alguns dias desde que se viram pela última vez. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Oi, minha princesa, você não tem medo de mim? Helena balançou a cabeça e se aproximou para abraçá-lo. Tempestade me disse que você está aprendendo a ser uma pessoa melhor. É verdade? Estou tentando muito, Helena. Todos os dias estou tentando entender como me tornei alguém que pôde machucá-la, e todos os dias prometo ser melhor. Então está tudo bem, Helena disse, acariciando o rosto do pai como costumava fazer quando era menor. As pessoas podem se perder e depois se encontrar de novo. A vovó Marta me ensinou isso. O encontro durou apenas 1 hora, mas foi transformador para ambos. Eduardo havia recebido o perdão que não acreditava merecer, e Helena havia plantado as sementes de uma possível reconciliação futura. Quando saíram do presídio, Helena estava pensativa. Vovó, eu acho que papai vai ficar bem. Ele parece diferente, mais como o papai que eu lembrava de quando era pequeninha. Marta beijou a testa da neta, maravilhada com a capacidade de amor incondicional de uma criança. Você tem um coração muito especial, Helena. Tempestade escolheu bem sua melhor amiga. Naquela noite, quando chegaram em casa, Tempestade os esperava no portão, como sempre fazia. Helena correu para abraçá-lo, sussurrando em seu ouvido sobre a visita ao pai. O cavalo a ouviu pacientemente, como se compreendesse cada palavra, e então a carregou suavemente até o estábulo, onde ela adormeceu encostada em seu flanco, protegida pelo amor mais puro que existe, o de um amigo verdadeiro. 1 ano havia se passado desde aquele funeral dramático que mudou as vidas de todos para sempre. A propriedade dos Mendes, agora oficialmente lar de Helena e Marta, havia se transformado em um refúgio de paz e alegria.
O que antes era uma mansão fria e imponente, agora respirava vida, com jardins floridos cuidadosamente mantidos por Carlos e risadas infantis ecoando pelos corredores. Helena, agora com 8 anos, havia crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria e confiança. Seus cabelos dourados brilhavam ao sol da manhã, enquanto ela corria pelo campo verdejante em direção ao estábulo, onde Tempestade a aguardava com sua paciência característica. A conexão entre eles havia se tornado lendária na região, inspirando histórias que passavam de boca em boca sobre o cavalo que salvou uma menina e uma família inteira. "Bom dia, meu herói", Helena sussurrou no ouvido de Tempestade, como fazia todas as manhãs. O cavalo respondia com um sopro suave, tocando gentilmente o rosto da menina com seu focinho. Era um ritual de amor e gratidão que nunca perderia seu significado. Marta observava da varanda da casa uma xícara de café fumegante nas mãos e um sorriso sereno no rosto. Aos 71 anos, ela havia encontrado uma energia renovada em cuidar de Helena. A responsabilidade havia trazido propósito e alegria para seus anos dourados, provando que nunca é tarde demais para recomeçar. "Dona Marta!" Carlos se aproximou, tirando o chapéu respeitosamente. "A escola ligou. Querem saber se Helena pode fazer uma apresentação sobre Tempestade para as outras crianças. Parece que nossa menina se tornou uma pequena celebridade." Marta riu suavemente. Helena havia realmente se tornado especial na comunidade. Sua história de sobrevivência e perdão havia tocado muitos corações, e ela frequentemente recebia cartas de crianças de todo o país que haviam ouvido falar de sua amizade com Tempestade. Dr. Marina havia concluído oficialmente o tratamento de Helena no mês anterior, declarando que a menina havia não apenas se recuperado completamente do trauma, mas havia emergido da experiência com uma maturidade emocional extraordinária. "Helena tem um dom raro", a psicóloga havia explicado a Marta. "Ela transformou sua dor em compaixão, sua experiência em sabedoria." Roberto continuava sendo uma presença constante em suas vidas, agora mais como um tio adotivo do que um detetive. Ele havia se casado recentemente com uma professora da escola de Helena, e o casal frequentemente visitava a propriedade para jantares familiares cheios de risadas e histórias. Eduardo havia passado por uma transformação notável na prisão. Ele participava de programas de reabilitação, estudava psicologia infantil para entender melhor as necessidades especiais de Helena e escrevia cartas semanais para a filha. Cartas cheias de amor, arrependimento e esperança. Helena respondia a todas elas, suas palavras simples mas profundas, demonstrando um perdão que continuava a curar o coração do pai. "Papai está aprendendo a ser gentil consigo mesmo", Helena havia explicado a Marta após ler a carta mais recente. "Ele diz que Tempestade lhe ensinou que todos merecem amor, até mesmo as pessoas que cometem erros grandes." A propriedade havia se tornado um santuário não apenas para Helena, mas para outras crianças com necessidades especiais. Marta havia estabelecido um programa de ecoterapia, onde crianças da região vinham interagir com Tempestade e outros cavalos, sob a supervisão de terapeutas especializados. Helena frequentemente ajudava como uma pequena mentora, compartilhando sua conexão especial com os animais. "Vocês viram como Joaquim sorriu quando Tempestade tocou sua mão?" Helena havia comentado entusiasmada após uma sessão recente. "Os cavalos sabem quando alguém precisa de um amigo." Nesta manhã especial, de aniversário da descoberta da verdade, Helena havia preparado uma surpresa. Ela guiou Tempestade até um local especial no campo, o mesmo ponto onde o cavalo havia parado pela primeira vez,
para olhar na direção das montanhas, intuindo que algo estava errado. Tempestade, ela disse solenemente, colocando uma coroa de flores que havia feito na cabeça do cavalo. Você é meu herói para sempre. Obrigada por nunca desistir de mim. O cavalo permaneceu imóvel enquanto Helena o enfeitava, como se compreendesse a importância daquele momento. Então, como se respondendo à sua gratidão, ele baixou a cabeça e tocou suavemente o coração da menina com seu focinho. Um gesto que simbolizava a conexão eterna entre eles. Marta se aproximou, carregando uma carta especial. Helena, chegou algo para você hoje. Era uma carta oficial, informando que Helena havia sido convidada para receber uma medalha de coragem infantil do governo e que Tempestade seria homenageado como Animal Herói do Ano. A cerimônia aconteceria na capital e toda a família estava convidada. Vovó, Helena disse depois de ouvir a notícia, posso pedir algo especial? Claro, minha querida. O que você gostaria? Quero que papai saiba sobre a medalha. E quero dizer para ele que quando ele sair da prisão, ele sempre terá um lugar aqui conosco. Tempestade concorda comigo. Lágrimas brotaram nos olhos de Marta. A capacidade de Helena de perdoar e incluir, mesmo após tudo que havia passado, era verdadeiramente extraordinária. Conforme o sol se punha naquele dia especial, Helena montou em Tempestade para sua caminhada vespertina favorita. Eles se dirigiram ao topo de uma pequena colina que oferecia uma vista panorâmica da propriedade. Ali ela se sentou na grama macia, apoiada no flanco quente do cavalo, observando as cores douradas do céu. Sabe, Tempestade, ela sussurrou, eu acho que nossa aventura nos ensinou algo muito importante, que não importa quão perdidos ou assustados ficamos, sempre há alguém que nos ama o suficiente para nos encontrar. O cavalo virou ligeiramente a cabeça para olhá-la, seus olhos grandes e expressivos, refletindo toda a sabedoria e amor que havia guiado sua jornada desde aquele dia terrível no cemitério. Enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer, no céu escurecido, Helena e Tempestade permaneceram ali, dois amigos que haviam enfrentado a escuridão juntos e emergido na luz, provando que o amor verdadeiro e a lealdade inabalável podem triunfar sobre qualquer adversidade. A história que havia começado com lágrimas e desespero terminava com esperança e renovação. Uma testamento ao poder transformador do amor incondicional e da fé que nunca se quebra.